Deus, aleluia. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que já está aí entrando nessa live conosco, nós aqui do Ministério Tia G e Cia queremos desejar uma bênção toda especial na tua vida, porque hoje o culto das crianças no lar tem uma proposta diferenciada, aonde nós estaremos abordando algumas temáticas que Deus colocou em nossos corações. E você que está aí é o nosso convidado para que junto possa participar conosco, interagindo, comentando, né, Tia G? Comentando e compartilhando também, para que outras pessoas que ainda não conhecem a página do Projeto Tia G possam conhecer. Quando você compartilha essa página, outras pessoas também têm acesso. E eu creio que Deus preparou esse momento para a minha vida e para a tua vida. Tia G, leia uma palavra para que a gente possa iniciar esse momento. Ou o tio Brandão vai orar, como é que a gente vai fazer? Ler a primeira palavra? Vamos orar e a gente já faz a leitura e vamos interagir. Glória a Deus. O Espírito Santo colocou em nosso coração. Aleluia, Tia G, fique à vontade. Você que está nos acompanhando aí nessa tarde, final de tarde, abra sua Bíblia no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Mateus 19, o verso 13 em diante. Convido você a conectar-se com o céu. Glória a Deus. E deixar Deus ministrar no teu coração. Aleluia. Através do Espírito Santo. Mateus 19, o verso 13, diz assim a palavra de Deus. Amém? Amém. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Okay? Glória a Deus, que palavra abençoada. Isso mesmo. Nós vamos orar? O Bruno vai orar. Para dar continuidade. Vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado Senhor nosso. Queremos, Senhor, te agradecer pela tua palavra nesta noite. Que esta palavra venha fazer morada permanente em nossos corações. Glória a Deus. Que possamos ser testemunhas vivas desta palavra. Eu te apresento, Senhor, cada um dos teus filhos que já entrou neste culto, Senhor. E aqueles que ainda vão entrar no culto, Deus. Que tu possa te manifestar, Senhor, com poder e glória. Que a tua majestade seja presente, Senhor, tanto aqui conosco, quanto com teus filhos nos seus lares. Pai, é no nome de Jesus que nós te rogamos e é no nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Glória a Deus, que oração abençoada, que palavra abençoada, Tia G. E como eu falei agora há pouco, esse culto hoje vai ser um culto diferenciado, porém um culto embasado na palavra de Deus. Verdade. Mas a gente quer chamar a tua atenção, você que está aí ligado conosco, porque eu quero te convidar a fazer uma reflexão nessa mensagem, nessa imagem que passa uma mensagem para todos nós. Não é verdade, Tia G? Foi essa mensagem. Eu vou colocar aqui mais um pouco para você ver, né? E essa imagem, ela está estampada nas redes sociais. É uma imagem de duas crianças, aonde uma está do lado externo de uma casa e a outra dentro do lar, né, com recursos para a escola. Enfim, é uma cena de desigualdade social. E essa cena, a gente compartilhando ali, mas a gente começou a refletir, não foi, Tia G? E quando a gente começa a refletir, Deus começa a trabalhar em nossas vidas. E foi isso mesmo que nós do Ministério Tia G e Cia nos reunimos e dissemos: vamos levar uma mensagem para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para todos aqueles que entrarem na live do Ministério Tia G e Cia. Amém? Amém. Tia Keila agora vai ficar com a palavra, logo após a gente retorna também, porque hoje nós estamos divididos em temáticas, e a Tia Keila agora vai conduzir um tema e logo após nós retornaremos. Amém? Vamos lá, Tio Grandão.
Glória a Deus, aleluia. Eu já... Veja se você consegue conectar aqui, já no meu celular, a live. A paz do Senhor. Eu ainda não consegui visualizar quantas pessoas estão conectadas conosco nessa live. Amém? Mas, nessa oportunidade, como a gente já falou, eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a provocar em você uma reflexão, assim como provocou em mim, quando eu compartilhei essa imagem. Então eu fiz um comentário lá e disse que isso emerge quando não se planeja com equidade social. Então eu, no minha página de Facebook, eu compartilhei, Tia G compartilhou, depois houve o quê? A reflexão. E a reflexão nos trouxe um resultado. É esse momento onde nós estamos aqui, para levar junto comigo e com você um entendimento que vai refletir em nosso ministério, na nossa igreja e com as nossas crianças. Sabe, aqui você vê um conceito muito prático, muito sobre a desigualdade social. Mas para eu explicar sobre esse conceito de desigualdade social que está posto em nossa sociedade, eu preciso te levar à compreensão de outros conceitos e, claro, dentro da nossa Bíblia Sagrada. Amém? E nessa noite, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, abre a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1 e o versículo 8 e 9. Amém? A gente vai entrar, eu vou falar alguns conceitos para vocês, mas antes de entrarmos, eu gostaria de convidar você que está em casa para que você possa nortear o teu entendimento dentro da Bíblia Sagrada. E lá no livro de Hebreus capítulo 1 e o versículo 8 e 9, ele fala de um reino. Ele fala do reino de Deus, isso mesmo, o reino de Deus. Diz assim, irmãos, Hebreus capítulo 1 e o versículo 8 diz: Mas do Filho diz, o teu trono subiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Você prestou atenção nessa palavra? Cetro de equidade. Então, o reino de Deus é um centro de equidade. Mas, tia Keila, o que é a equidade? Amém? Foi exatamente por isso que eu consegui aqui ilustrar para você que está em casa, visualizar, né, dois exemplos clássicos de duas palavras muito comum utilizadas por nós, mas que têm significados diferentes. Amém? Aqui temos a igualdade, tá bom? Não sei se você consegue visualizar direito essa imagem aí no teu lar. Temos a imagem da equidade. Mas, tia Keila, me explica melhor. Tudo bem, a equidade, você consegue visualizar, nós temos aqui 3 indivíduos em 3 caixas para pegar uma maçã. Esse conceito de igualdade, os 3 indivíduos receberam 3 caixas iguais, ou seja, eu nivelei, eu oportunizei para que esses 3 indivíduos tivessem as mesmas condições. Porém, quando eu olho para esses 3 indivíduos, particularmente cada um, eu vou observar que eles têm tamanhos diferentes, tá? Desses 3 indivíduos. Aí eu parto para onde? Para a equidade. A equidade, vou para cá, a equidade, né? Eu dei não apenas as caixinhas, mas eu avaliei a vida de cada indivíduo e dei condição para aquele indivíduo que era menor em tamanho pudesse alcançar aquela árvore. Então, quando eu penso com a equidade, eu penso com justiça, tá bom? Então, eu sei que ainda está um pouco confuso. Eu trouxe aqui outras 2 formas de compreender esse conceito. No seu sentido denotativo, essas palavras estão no dicionário e muito bem aceitas. Porém, quando eu levo para dentro
que eu posso chamar de equidade social. Eu tenho aqui a minha placa. Olha só. Quando eu junto essas duas palavrinhas, eu tenho a equidade social. Por quê, meu irmão? Porque nós estamos aqui nesse mundo onde a gente vive através de quê? De relações sociais, né? Eu não sou um indivíduo à parte, então é por isso que esses conceitos quando eu vou explanar esses conceitos, eu tenho que trazer para esse conceito de equidade social, que também é diferente. Mas daqui a pouco eu vou explicar para você melhor, bem resumido, o que é a equidade social. Você ainda lembra que eu falei a igualdade? Vamos pensar como uma criança. Lá as formas, os números, os símbolos aritméticos dentro da matemática, nós temos o quê? O sinal de igualdade. Amém? E a igualdade, irmãos, deixa eu pôr aqui mesmo. A igualdade, ela refere-se o quê? Situações equivalentes para todas as pessoas e situações. Amém? E a equidade, eu penso aonde? Na justiça. Você lembra que eu falei para você, é um pouquinho grande o meu visual, mas você lembra que eu falei agora há pouco de dar condição para que aquele indivíduo pudesse alcançar aquela árvore? Então, eu estou pensando que com justiça. Então, são dois exemplos clássicos que eu posso aqui juntar eles e ter agora o conceito de equidade social. Então, quando eu tenho esse conjunto de conceitos e coloco ele em prática, eu estabeleço a equidade social. Amém? E a equidade social é a garantia, é a universalização de acesso aos direitos previstos na nossa Constituição, portanto, chave para um projeto da sociedade justa e fraterna. Mas, tia Keila, por que esse pensamento, esses conceitos que, de fato, eles estão no nosso secular, pode ser aplicado no contexto da igreja? Amém? É muito simples. Quando eu passo a ler as escrituras sagradas, eu posso ver aqui que nós temos vários exemplos, várias passagens bíblicas que falam exatamente de um reino de justiça, de um reino que age, que não comunga com a iniquidade, que vai ser o quê? O oposto da equidade. Quando eu ajo com justiça, eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, é por isso que quando eu li agora há pouco para vocês o livro de Hebreus, e o capítulo 1 e 8, é uma passagem que nos leva a entender que a justiça no reino de Deus é pautada na equidade. Tá bom? E, para resumir aqui mais esse conceito, a justiça social. Então, a justiça, entende-se conceito de justiça está relacionado às desigualdades sociais e às ações voltadas para a resolução desse problema. Então, a justiça consiste no compromisso do Estado e instituições não governamentais em buscar mecanismos para compensar as desigualdades sociais geradas pelo mercado e pelas diferenças sociais. Então, irmão, que nessa noite o que eu quero provocar em você é uma reflexão, para que você possa pensar de que forma nós, enquanto igrejas, entramos nesse contexto de desigualdade social. Claro, nós estamos vivendo nesse mundo, então é um processo histórico que nos conduz a um mundo desigual, né? Tudo que nos foi passado desde a modernidade, nós estamos aqui no mundo desigual. Inclusive, muitos desses conceitos de justiça social e equidade social, eles muitas das vezes não conseguem alcançar um patamar
porque uma dificuldade, essa desigualdade impede que se alcance. O próprio direito, a própria Constituição Federal, ele trata do princípio da igualdade. É um artigo muito conhecido por todos nós, o artigo 5º da Constituição Federal, onde ele fala de que todos são iguais perante a lei. Quando você vai destrinchar esse artigo da nossa lei master, que é a nossa lei maior, você vê que na prática, muitas das vezes, nós não compreendemos que há uma igualdade para todos os indivíduos. E foi nessa mensagem, e foi exatamente nessa mensagem que eu me prendi de ver que, de fato, aqui será que é um caso isolado? Não é um caso isolado, porque aqui é uma charge, uma crítica, né, ao Estado, né, aquele que promove políticas públicas. Mas por que nós, enquanto igreja, não podemos refletir? Irmãos, de que forma as nossas crianças estão vivendo nesse período de pandemia? A gente pensou muito. Olha, eu fui confrontada. Eu posso te contar um exemplo muito prático disso. Irmãos, nós estamos fazendo live, fazendo nossos cultos online. Tem tios e tias conceituados no nosso Brasil, levando a palavra de Deus. Mas tem pessoas que estão se perdendo pelo caminho. Estão usando as redes sociais para compartilhar coisas que não edificam, para compartilhar, muitas das vezes, até entrar em lives, que eu posso dizer, mundana. Amém, irmãos? E que nesse período a gente não venha perder o nosso foco, o nosso objetivo, que é alcançar o quê? As crianças para Jesus. Como a tia G leu no início do nosso culto, ela leu o quê? Que o reino dos céus é das crianças, não é isso? E não as impeçais. E quando eu penso nessa palavra, não as impeçais, que barreira eu estou criando para que as minhas crianças não recebam, às vezes, um ensino de qualidade, ou muitas vezes nem assistam os cultos online, porque a criança passa tanto tempo em outras coisas e acaba não se prendendo e nem parando no culto. Mas daqui a pouco a tia já vai estar abordando essa parte. Mas o que eu quero que você entenda é que dentro desse contexto desigual, tem crianças que não estão sendo alcançadas pela palavra de Deus. Amém? E eu te convido, quando você ler aqui nessa passagem, que você pode ler a sua Bíblia no livro de Hebreus, né, que eu já li no início, também lá em 2 Coríntios, capítulo 8 e o versículo 9, que fala que ele também conceitua a palavra equidade. Ele diz aquilo que está oposto, ele chama-se de iniquidade. Então, quando você deixa, o próprio apóstolo, o Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 5, ele nos exorta, Paulo nos ensina em dizer que seja a vossa equidade a todos os homens, perto está o Senhor. Então, quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo está ensinando para que a igreja de Filipenses pudesse, então, entender que perto está o Senhor. Então, irmãos, por que eu vou perder tempo nesse período onde nossas crianças precisam ser alcançadas? Não é a vontade do Pai que todas elas sejam alcançadas? A criança mais desprovida, eu não gosto de usar a palavra pobreza, porque a pobreza, ela tem um conceito muito amplo. Não é a pobreza em si de bens materiais. Ela é um conceito complexo e multifacetado que está posto na nossa sociedade, tá bom? Então, quando eu usar eventualmente a palavra pobreza, mas eu vou usar desprovido de
assistência, tá bom? Você não consegue visualizar, talvez esteja muito pequena essa imagem, mas aqui você pode ver que aqui no centro tem Jesus e ao redor tem crianças, porque essa é a vontade do Pai, que nenhuma criança se perca. As crianças cadeirantes, as crianças cegas, as crianças que estão, muitas vezes, as crianças que estão no seu lar, tem até um poder aquisitivo, mas não tem tempo para tua live ou para minha live, irmãos. E é isso. E eu fui confrontada, eu esqueci de contar um testemunho dessa semana que passou, quando eu liguei para uma das minhas crianças da minha igreja, onde eu congrego, e eu perguntei como é que elas estavam. E a mãezinha me disse que estavam bem, estavam com saudade. E nesse momento eu disse, avisa elas que eu estou numa live, que toda terça, quinta e sábado eu estou na live do Ministério da Tia G, diz para ela assistir e tal. Mas assim, ela disse, tá bom, irmã, mas eu não tenho internet, irmã, para assistir uma live. E eu fiquei assim, quando ela me falou isso, ela me deu um tapa sem mão, sabe? Porque eu não analisei, conheço o meu povo, e eu não analisei a realidade dela naquele momento, sabe? Foi assim um impulso. E de repente, logo depois ela me disse que estava precisando de alimento, estava passando alguma dificuldade. Bem, nós ali sanamos, resolvemos, entramos em contato com a nossa igreja, articulamos, a assistência chegou na casa dela, eu louvo a Deus pela nossa igreja. E a assistência chegou. Mas não é nesse ponto que eu quero que você fixe a tua atenção. O ponto que eu quero chegar é onde eu fui confrontada. Porque veja bem, irmãos, é muito fácil a gente fazer uma live, mas como que eu vou alcançar aquelas crianças que não têm internet? Aquelas crianças que são o quê? Que o pai nem para dar atenção para elas, sabe? Para assistir um culto. Então, como que eu vou estar tirando as barreiras? Eu estou agindo como? Eu estou agindo como esse desenho me trouxe a reflexão. Eu estou agindo desigual. Então, as minhas crianças não estão recebendo a palavra de Deus. E como que mecanismo, que estratégia Deus vai me dar para resolver esse alimento espiritual que elas necessitam? Elas estão em casa, elas estão em confinamento, elas estão, tá bom? Elas estão ali sem poder sair dos seus lares, mas elas estão ali correndo muitas vezes risco, tá bom? E nós precisamos, irmãos, promover aquilo que a gente prega, que as nossas crianças tenham seus direitos garantidos. Então, vamos deixar Deus nos usar. E nesse testemunho que eu contei agora há pouco, eu vou concluir ele dizendo que nessa ocasião, além de promover o alimento material, né, eu peguei umas revistas da escola dominical que eu tinha em casa, levei um lápis de cor para elas e elas receberam lá no celular. E a mãezinha me ligou e disse, tia, eles disseram que eles vão ficar resolvendo e quando voltar as atividades, eles vão dar para a senhora corrigir. Veja bem, foi só um caso que eu estou contando para você. Mas assim, você imagina se cada um de nós, tios e tias, papai e mamãe, pastores e pastoras, se a gente for um instrumento de Deus, pode ser 1, 2 ou 3 crianças, mas vai ser um diferencial, vai ser um divisor de águas, porque a vontade do Pai não é que nenhuma alma se perca, nenhuma criança se perca. E para Deus, uma alma tem valor. Então, quando você inverte apenas uma criança, pode parecer pequeno, mas você está fazendo uma grande diferença, porque a criança, ela tem a vida toda pela frente. Amém? E eu já vou aqui encerrar a minha participação. Amém? E depois a gente pode concluir, tá bom? Eu vou chamar agora aqui a tia G. Eu sei que ela também tem algo que Deus colocou no coração dela nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você continue aí comigo. O que nós vamos abordar nessa tarde é algo muito sério. E a tia Keila trouxe uma pequena introdução,
das experiências e do que aconteceu e que nós estamos vivendo, da desigualdade. Por que não compartilhar? Por que não ajudar? E eu convoco as tias, eu convoco os tios, eu convoco os ministérios, eu convoco a igreja, eu convoco os pastores. Por quê? Porque as nossas crianças, muitas estão sem ter um contato com Deus. Nenhum. A sua criança talvez esteja assistindo algo, ou talvez passe um dia na televisão, sabe, poluindo a mente com coisas que não edificam. Mas quantas crianças estão, sabe, olhando para a parede, falando sozinhos, sem ter uma ligação de uma tia para saber como é que ela está. E nós, quantos tios, pastores, líderes, missionários, o que nós estamos fazendo? Será que o que eu estou fazendo é o mínimo? É pouco? Porque nós podemos fazer muito mais do que você possa imaginar. E alguém possa dizer assim, o que eu tenho a ver com A ou B? Deus diz, ama teu próximo como a ti mesmo. E amar o próximo é poder colocar uma criança na frente de um celular hoje, na conjuntura a qual nós estamos, e assistir uma live. Eu não posso ir na casa do meu vizinho, mas eu posso compartilhar o meu Wi-Fi com ela, para aquele momento, aquela criança, aquela família ser edificada. Podemos falar no âmbito geral, a família em geral, mas nós estamos aqui em favor das nossas crianças. E para ficar na base, não só ficar na base da minha palavra, eu trago aqui nesta noite já com você uma palavra de Deus que Deus ministrou também no meu coração. E essa palavra está no livro de Romanos. Romanos do capítulo 13. Abra comigo. Romanos 13 e o verso 11. Aleluia. O Senhor tem nos despertado pela madrugada. O Senhor tem levantado tios e tias, mulheres, homens, pastores, igrejas. Mas algo está acontecendo nas regiões celestiais. Eu vou falar uma coisa para você no livro de Romanos, o versículo, a palavra de Deus nesta noite para ministrar no meu coração em primeiro lugar. E no teu coração que está olhando para esta live nesse momento. Romanos do capítulo 13, o verso 11, ela diz assim: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O verso 13 diz: andemos dignamente como pleno dia, não em orgias ou em bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e em ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Aleluia. Quando o Senhor nos traz essa reflexão através da sua palavra, a luz da Bíblia, eu olho para o sono espiritual, o sono da indolência, o sono do pecado. O sono espiritual é a ignorância, às vezes é a preguiça, a negligência na obra de Deus. Negligenciar a obra de Deus. Aí você me pergunta, como é que eu estou negligenciando? É quando eu não coloco o meu filho ou os meus parentes para assistir algo que vai edificar a vida dele. Está acontecendo no mundo todo várias lives de tias conceituadas, tias empoderadas da palavra de Deus, unção do Espírito Santo de Deus na vida delas.
Mas as crianças estão passando despercebida e elas estão o quê? Sonolentas dentro das suas próprias casas. Quando eu olho para isso, o Senhor chama para vigiar, porque há tempo que o Senhor está chegando. Está chegando a vinda do Senhor. E nós encontramos hoje não a igreja em si sonolenta. Nós somos a igreja de Cristo e muitos estão dormindo. Sabe por quê? É muito fácil eu pegar meu celular e ficar 24 horas nele. É muito fácil eu pegar no meu celular e ficar no Netflix ou passar o Netflix para o meu filho, Telecine Premium, YouTube e assim sucessivamente. Mas eu não tenho, às vezes, um tempo para dar o celular para o meu filho ou conectar ele com a palavra de Deus. E Deus está nos dizendo: ei, acorda, tu que dorme. Acorda, líder de igreja. Acorda, tio e tia. Em vez de estar entrando em lives que não edificam a tua vida, cria uma sala de WhatsApp para ir conversar com seus alunos. E nós estamos vivendo em tempos difíceis. Eu quero dizer a você uma coisa. Muitas casas. A casa sonolenta. Quem você vê aqui? O papai está dormindo. Papai está dormindo. Sonolento, sonolento. E está dormindo. Ah, mas será que é só o papai que está dormindo? Vamos olhar? Não. Quem é que você vê que está dormindo também? A mamãe também está dormindo. Nessa casa sonolenta, o papai e a mamãe estão dormindo. Acorda. Desperta. Tem algo acontecendo nas regiões celestiais. E o texto que eu li diz que Jesus está voltando. Deixa eu ver aqui. Nessa casa, a maninha está dormindo. A maninha está lá num sono profundo. Quem mais está lá? O maninho está dormindo nessa casa sonolenta. Quem mais está dormindo? Todos nessa casa estão dormindo. Todos estão dormindo. E quando eu olho para isso, o que você tem feito, tia e tio, para despertar essa casa sonolenta? O que você tem feito para trazer a eles algo da parte do céu? A tia Keila falou algo tremendo. E a casa está sonolenta. Aí você me fala, é só a casa que está sonolenta? Não. E eu não estou falando de prédio igreja. Eu estou falando de prédio Eu sou a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. E muitos são as igrejas, mas estão dormindo. O sono da indolência, da ignorância, da arrogância. Eu não vou entrar na tua live porque tu não faz parte da minha igreja, né? Quando eu falo isso, irmãos, eu lembro uma igreja sonolenta. E essa história da igreja sonolenta, ela é incrível. Olha como todos estavam dormindo. Existiu uma igreja onde todos viviam dormindo. E essa igreja é eu e você. Naquela igreja havia uma poltrona, um banco, um sofá. Naquela igreja havia o quê? Um sofá, um banco muito aconchegante. E dava vontade de ficar nele sentado. Uma igreja sonolenta onde todos viviam o quê? Dormindo. Ai, ai, ai. Em um desses bancos, sabe quem que estava dormindo lá? Um obreiro estava dormindo naquele banco.
Um obreiro em cima do banco, olha só, aconchegante, dentro daquela igreja onde todos dormiam. Aquele obreiro estava dormindo. Ele estava dormindo. Quem era que estava dormindo? O obreiro. Ah, mas será que era só aquele obreiro que estava dormindo? Não. Dentro daquela igreja também havia um missionário que estava dormindo também. Olha lá, ele estava também dentro daquela igreja, dentro daquele banco, sentado naquele sofá confortável e dormindo o sono profundo. Aquele missionário, aquele obreiro estava dormindo. Ah, mas quem é que estava dormindo mais ali? Meu Deus, o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando e naquele momento, olha só, e as coisas foram o quê? Piorando. Foram piorando. Olhando hoje, você pensa que não está piorando as coisas? Claro que sim! Mas Deus ainda está no controle. Mas eu e você somos servos para fazer algo ainda nessa terra em tempos difíceis. Deus tem escolhido eu e você para fazer algo. Desperta! E o relógio passando, as horas piorando. Ninguém resistia à igreja sonolenta. Todos continuavam a dormir. Naquele momento, mais além, nós encontramos, sabe quem? As tias estavam dormindo. Aí eu te pergunto, tia, se você assistir essa live agora, o que você tem feito para alcançar as crianças? E eu não digo só os teus filhos, só os teus sobrinhos, só os teus amigos, mas aquelas crianças que não têm uma internet, um meio de comunicação para ver a palavra de Deus. Você tem ligado para essa casa? Você tem criado meios para chegar até essas crianças? Você pode fazer muita coisa, tia. E tem muitas tias que estão dormindo. Aí eu te mostro algo. Você sabe quem era que não estava dormindo naquela igreja? Será que você sabe quem é que não estava dormindo naquela igreja? Eram as crianças. As crianças não estão dormindo. As crianças não estão dormindo. Olha isso. Elas estavam correndo tanto perigo, violência, abusos sexuais, psicológico, negligência, ideologia de gênero, além de outros maltratos. Essas crianças estão sofrendo. Enquanto você dorme, a sua criança está em perigo. Enquanto você está grudado assistindo coisas que não edificam a tua vida, a tua criança está sendo, sabe o que? Deteriorado a mente dela por coisas que não edificam ela. Naquele momento, olha só, a professora animou o missionário, que depressa acordou o obreiro, que naquele momento acordou os pais, o professor, e um foi acordando o outro. Hoje nós estamos aqui para acordar, despertar algo em você, porque você pode fazer muito mais daquilo que a gente possa imaginar. E naquela igreja, ninguém ficou dormindo. Tia, o que é o sono da indolência que você tem falado? São negligências, são descuido. Sabe o que mais? Às vezes faz corpo mole, moleza. Como é que eu vou fazer? Não sei como fazer, não sei como alcançar. Você tem sim. Porque Deus te deu sabedoria, entendimento e discernimento para chegar na vida de cada criança nos lugares mais remotos que você possa imaginar. O sinônimo de indolência também é abandono. Muitas tias têm abandonado a igreja do Senhor, que são os pequeninos, as crianças. Tias que não oram pelas crianças.
tias que não se levantam para erguer um clamor pelas crianças. Hoje o mundo só sabe onde ele está focado? Na briga política, econômica, brigas que Deus do alto está vendo. Lá do alto ele está vendo e ele sabe no momento certo o que fazer. Mas não perca o seu tempo nas redes sociais, divulgando algo que não edifica. Pega teu celular e faz algo em prol das nossas crianças. O abandono, a indiferença, o frio, a displicência tem consumido a nossa igreja no sentido pessoas. A frieza tem tomado conta. Eu tenho abandonado. Deus tem me despertado pela madrugada que a casa está sonolenta. Os pais estão dormindo, mas precisa algo a ser despertado. Que a gente não venha dormir como Sansão dormiu. E naquele momento, diz a palavra de Deus, então, Dalila, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Chamou um homem e repararam-se as 7 tranças do cabelo e da cabeça dele. E ali cortaram o cabelo dele. Quando Sansão despertou do sono, ele disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia o que o Senhor já tinha tirado dele, o quê? A unção, ali o poder, porque naquele momento ele dormiu e alguma coisa veio sobre ele. Um homem semeou, um homem saiu a semear no seu campo e dormiu. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boas sementes no seu campo. Mas dormindo homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Ele estava dormindo e ali foi espalhado algo no meio do trigo. Que nós não venhamos a dormir. Enquanto a gente dorme, o inimigo se levanta. E eu quero dizer algo para você nessa tarde, para me chamar o tio grandão. Você tem dormido? Você tem deixado a sua criança sozinha? Você tem colocado e compartilhado aquilo que é necessário para ser colocado? Nós vamos voltar daqui a pouquinho para trazer algumas frases onde nós vamos conversar entre eu, tio grandão e tia Keila. Foi o sono, foi a palavra que Deus colocou na nossa vida para despertar. Vem, tio grandão, aqui. Essa casa está dormindo. E essa casa aqui, né, tio grandão, ela precisa ser despertada. Porque a casa hoje é eu e você. A casa são as crianças. E elas não estão dormindo, elas estão vulneráveis, tio grandão. E elas estão lá, pedindo por socorro. Mas muitos, sabe o que tem feito, tio grandão? Ó, é com você, tio grandão. Posso deixar? Não, melhor tirar. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Queridos, vamos dar continuidade. E eu quero trazer um momento de nós refletirmos sobre o que nós temos percebido, né? A tia Keila já falou algumas coisas, a tia G também. E agora nós vamos falar sobre, nesse contexto que estamos vivendo, como foco as crianças. Eu queria te convidar você a agora parar tudo. Eu queria pedir para as crianças que estão assistindo, chame seu papai, chame a sua mamãe, para que ele venha para cá assistir. Porque hoje, como você já percebeu, o nosso culto está diferenciado. E nós queremos direcionar esta palavra para você, papai, mamãe, líder de criança, tios, tias, pastores que estão nos ouvindo. E eu quero falar com você nessa hora sobre um assunto que tem muito chamado a minha atenção. Eu tenho acompanhado pelo Facebook as lives de muitas igrejas, de muitos pastores, e eu tenho percebido algo que tem me chamado muita atenção e que fez parte desse
comentário todo feito entre o Ministério Tia G, a tia Keila, a tia G, o que eu tenho percebido? Que as muitas lives que tem, as muitas ministrações que tem, mas o povo não está assistindo. Você vê live de igrejas que tem mais de 100 membros, de 100 membros, 200 membros, mas quando você vê a participação dessa igreja quanto organismo, quanto pessoa, é um número tão pequeno. Por que isso? E a tia G comentou também uma coisa aqui que tem chamado muita atenção. O que é? Porque essa live não é da minha igreja, por isso eu não vou assistir. Queridos, o momento que estamos vivendo, o momento de pandemia, onde todas as famílias estão praticamente isoladas nas suas casas, nos seus lares, a igreja hoje se reúne através das lives nos cultos. Deveria estar acontecendo os cultos domésticos, mas olha, eu arrisco dizer, queridos, que o número de cultos domésticos que estão acontecendo não é maior do que o antes da pandemia. Porque as pessoas estão preocupadas em ver coisas que não agradam a Deus. Perderam tempo. Mas o que nós estamos observando não é da minha igreja, então eu não vou assistir. Eu não vou participar. Ah, queridos, nós já passamos dessa época de ficar dizendo que a minha igreja é a melhor, a minha igreja é a maior, aí a minha igreja. Ei, cuidado, porque a tua igreja pode ficar no dia do arrebatamento. Sabe por que eu digo isso? Porque quando Jesus voltar, ele não vai vir buscar a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, ele não vem buscar a Presbiteriana, a Universal. Ele vem buscar a igreja dele, a igreja que ele criou, aquela que é corpo de Cristo. A igreja de Cristo não tem uma placa, é eu e você. Mas sabe o que está acontecendo? O que aconteceu no tempo de Paulo. Quer ver? Vamos lá para a carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ver isso bem claro no capítulo 1 da primeira carta de Paulo. 1 aos Coríntios. Capítulo 1. E nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 12 e 13. Versículo 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O versículo 12 diz assim: quero dizer, pois, isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fazeis vós batizados em nome de Paulo? Olha só, queridos, igreja de Cristo, a igreja que Jesus constituiu, aquele que chama de corpo dele. Por sinal, a igreja de Cristo está dividida. A igreja que Cristo criou hoje está desse jeito, queridos. Cada um falando de si. Eu sou de tal igreja, eu sou de tal, eu sou de tal. E a verdadeira igreja de Cristo está se dividindo. Será que Jesus tem se agradado disso? Foi isso que Jesus veio fazer? Criar 2 igrejas? Criar 3 igrejas? Não, queridos. Ele veio criar uma igreja.
A igreja a qual ele é o cabeça. E é essa que ele é o cabeça, é que vai com ele no dia do arrebatamento. Eu quero te chamar a atenção para esse momento, para que nós possamos focar o nosso objetivo quanto ministros de criança, a focar neles. É isso que a tia Keila, a tia G tem falado aqui nesses momentos. É nós colocarmos as nossas crianças como prioridade. A igreja de Cristo, que é você, que é eu, que vai morar em qual Jesus derramou seu sangue e ressuscitou, foi por causa desta igreja, que é única. Nós precisamos, amados de Deus, olhar para as crianças e começar a trabalhar por elas. Vamos começar a nos organizar, irmãos, tios, tias. Se você, líder de criança da sua igreja, se porventura lá não está tendo nenhum tipo de programação voltada para as crianças, então divulgue as que tem. Divulgue as que estão acontecendo. Ah, mas eu não quero pegar uma nacional. Ei, aqui no teu estado tem muitas. Na tua cidade tem muitas lives que estão pregando para as crianças. Muitos cultos voltados para as crianças. Ah, mas não é da minha igreja. Então eu não vou assistir, eu não vou dividir com as crianças. Ei, sabe o que é que vai acontecer? Você vai perder as suas crianças. Porque o que é que está acontecendo? Em vez de elas estarem na frente do celular para assistir os cultos, para participar do culto das crianças, das programações das crianças, das lives voltadas para as crianças, sabe o que estão fazendo? Jogando. Sabe o que estão fazendo? Assistindo desenhos que não agradam a Deus, que não edificam as suas vidas. Pelo contrário, os afasta de Deus. E isso é real. Então nós temos que parar com este egoísmo, egocentrismo, e começarmos a olhar para o reino, olharmos para um Jesus único, para uma igreja única que vai morar no céu. Então comece a participar, divulgue as programações que estão na internet voltadas para as crianças, divulgue lá no meio dos seus grupos, da sua igreja, os grupos de pais. Tem algumas igrejas que têm grupos de pais, então divulguem lá, mande o link, diga, olha, assista aí, o teu filho vai ser edificado, ele vai ser alimentado com a palavra de Deus. Oh, queridos, nós temos que começar a observar as situações, é muito crítica. Olha, para você ter uma ideia, a população do Brasil hoje já passou de 211 milhões de habitantes. 211 milhões de habitantes. Desses 211 milhões de habitantes, aproximadamente 50 milhões são crianças de 0 a 14 anos. Olha só, 50 milhões de crianças aproximadamente no nosso Brasil. Desses 50 milhões, aproximadamente 12 milhões são tidas como evangélicas. Olha só, irmão, de 50, apenas 12. Isso quer dizer que eu tenho em torno de 38 milhões de crianças que precisam ter um encontro com Cristo. E o que é que nós estamos fazendo para alcançá-los? Ah, mas isso é um número tão grande, longe da minha realidade. Eu vou trazer para o meu estado. Talvez aí o seu estado seja uma outra realidade, mas que não se diferencia do que eu vou estar falando aqui para você. No estado do Amapá, hoje, nós já passamos de 850 mil habitantes no estado do Amapá. Desses 850 mil habitantes, em torno de 284 mil crianças de 0 a 14 anos. Olha só, entenda, 284 mil crianças
no estado do Amapá de 0 a 14 anos. Dessas 284 mil, apenas 88 mil crianças são tidas como evangélicas. Olha esse dado, queridos, para nós amapaenses. Significa que eu tenho que alcançar ainda no nosso estado em torno de 195 mil crianças. Olha, 195 mil! Irmãos, é muita gente! É muita criança! Desperta! Aquilo que a tia G falou, esperta tu que dormes! Olha, a população da capital do estado do Amapá, Macapá, ela está na casa de 690 mil habitantes. Dessas 690 mil habitantes, em torno de 221 mil são crianças de 0 a 14 anos. E dessas, apenas 69 mil são tidas como evangélicas. Significa que nós temos aí em torno de 152 mil crianças só em Macapá para ser alcançadas. E a pergunta que eu te faço, mais uma vez, o que é que eu estou fazendo para mudar essa realidade? Eu estou preocupado somente com a minha igreja? Eu estou enclausurado ali? Eu não faço parte do corpo de Cristo? O corpo de Cristo quer alcançar todas essas, queridos. E para me alcançar todas essas, eu preciso sair do meu casulo e olhar para a igreja como a igreja que foi criada por Jesus. A igreja que vai morar no céu. Eu quero te convidar, queridos, a você refletir sobre essas coisas. Existem tantas informações, o tempo é tão pouco. Mas se você quiser depois entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, para mim, tia Keila, tia G, você pode fazer perguntas e assim a gente continuar a conversando. Eu quero convidar agora a tia Keila e a tia G para nós continuarmos esse momento em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, nós tivemos aqui 3 situações que foram bem distintas, porém que fazem parte, no seu contexto geral, falam do mesmo situação. Nós temos, agora eu quero te colocar para que a gente possa ter um momento para a gente refletir juntos sobre esse contexto de uma visão geral, né? E se você tiver alguma pergunta, quiser colocar alguma situação, pode postar agora. A tia Keila está aqui com o celular acompanhando e podemos, na hora, responder a tua pergunta. Amém. Amém? Diante desse despertamento que Deus trouxe a nós no Ministério Tia G, eu tenho certeza que Deus também está despertando tios e tias nesse momento, né, tia Keila? Para que possa assim também ser um canal de bênção, porque a Keila falou aqui algo muito interessante. Uma criança sedenta pela palavra e também sedenta por alimento. E a gente pensa que não está acontecendo isso, tio Grandão, mas está. A fome tem chegado, as enfermidades estão lá. E Deus tem nos despertado. Ei, nós podemos ser ponte. É por isso que quando o apóstolo Paulo ele escreve os Filipenses, ele começa dizendo, ele fala assim: seja a vossa equidade notória, porque está perto o Senhor. Então, ele falava à igreja que Jesus está voltando. E nós precisamos, nesse tempo agora, promover, precisamos incorporar práticas que objetive a justiça social. E a justiça, ela é a justiça de Deus, tia G. Isso mesmo. É aquele que Deus preparou um reino para todos nós. E como é que eu vou alcançar o todo? Quando você começar a praticar, colocar em prática aquilo que Deus deu a você. São estratégias que Deus vai te dar para esse tempo de pandemia, tia G. Esse tempo difícil, onde as nossas crianças estão em casa e correndo perigo. Mas por que, tia Keila, você está falando isso? É porque, estatisticamente falando, se comprova que os maiores índices de violações de direito da criança e do adolescente ocorrem no ambiente do lar,
ou pessoas próximas a ela. E não estou inventando, isso está lá, você pode procurar em qualquer estatística que você procurar, os dados alarmantes. Inclusive, Tia G, saiu no dia 25 de março de 2020 a resolução, o posicionamento, do CONANDA, que é o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente. Ele é o órgão que efetiva, que faz valer aquilo que está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nesse período de pandemia, ele se posicionou para que as políticas públicas, para que as crianças, mesmo em tempo de pandemia, sejam tratadas com dignidade, sejam tratadas com prioridade absoluta, para que o direito delas seja garantido. E nós, enquanto igreja, estamos pensando assim também? As crianças têm sido a nossa prioridade, irmãos? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Já encerro a minha fala nessa oportunidade. Louvado seja Deus. Nós vamos louvar um louvor maravilhoso, que ele traz a família para o centro. Isso mesmo, gente. Traz Jesus para o centro. A família é um grande instrumento desse tempo. Porque a família, ela é o alicerce, ela é o pilar, né, de conduzir todos à presença de Deus, à presença do Pai. E hoje a família, literalmente ali na sua casa, verdadeiramente a igreja, né? A igreja despertada. E não uma igreja, o que, tio Grandão? Dividida. Muito incrível esse visual dividida, tio Grandão. E é uma igreja... Jesus Cristo, né, tio Grandão? Essa aqui é a igreja de Jesus. Glória a Deus. É uma igreja que ela é única. Que visual profético, lindo. Eu achei incrível quando ele fez aquela divisão. Quando ele pegou e fez isso aqui. Ai, sabe? Isso é forte. Quando a igreja está dividida, não tem como agir de Deus. Não tem como agir de Deus chegar naquele lugar. Mas é assim que a família vai estar, tio Grandão. E sabe o que é interessante, tia gente, Aquila? Quando Paulo escreve aquela passagem que eu li lá em Coríntios, ele fala uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele dizia assim, que eu sei que não lhe falta nenhum dos dons, porém, vocês estão divididos. Verdade. Então, quero dizer com isso, querido, não quer dizer que porque hoje cada um está no seu egocentrismo, o meu, só meu, eu, né? A minha igreja, a minha denominação, não quer dizer que Deus não vai se manifestar. Ele vai se manifestar. Aleluia. Mas será que ele está se agradando? Verdade. Né? Será que ele está se agradando? Porque lá em Coríntios os dons eram manifestos. Sim. Mas eles estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Quer dizer, estava dividida. Verdade. Né? E hoje, irmãos, pastores, líderes de criança, tios e tias, nós temos que começar a olhar para a igreja de Cristo. Amém. Amém? Vamos fazer aquele louvor lindo para finalizar e depois com a oração. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos pela sua família, pelos seus filhos. Aleluia. Estão querendo destruir as bases da família, o modelo de Deus. Glória a Deus! Quantos filhos choram a separação dos pais? Ó Deus, traga o que foi. Glória a Deus, aleluia! Consola o que enviou, cura o coração.
Em nome de Jesus. Nós abençoamos a tua família. Em nome de Jesus. Nós abençoamos a tua vida, o teu casamento, os Em teus nome filhos, de Jesus. o teu ministério. Em nome de Jesus. Grandão, traga-nos nessa oração final com a bênção apostólica. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Você pode entrar em contato conosco, manda mensagem, dá um comentário se você quiser falar sobre esse assunto ainda. Quiser deixar alguma coisa, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, Senhor nosso, Pai querido e Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos que passamos na tua presença, aonde tu falou, Senhor, aos nossos corações, mas aos corações também dos teus filhos que estão, Senhor, assistindo este momento. Abençoe suas famílias, abençoe seus lares, abençoe cada criança, Senhor. Abençoe, Senhor, e santifica cada lar. Ah, Deus, olha para cada líder de criança, para cada tio, para cada tia que trabalha com as crianças, cada pastor, Pai, cada pai, mãe, cada professor da escola dominical, cada professor de EBF, todos que estão envolvidos com as crianças nas igrejas, abençoe, santifique, em nome de Jesus. Pai, continua com cada um e te manifesta e sacode-nos, Senhor, para que despertemos e comecemos a fazer a tua obra com mais excelência, em o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Amém, Jesus. Coloca as tuas mãos com a palma para cima. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com a igreja de Cristo, e todos dizem